Começar a conversar um pouco, né, presbítero irmão Wilson? O presbítero irmão Wilson, rapidamente, ele vai estar fazendo aí uma breve introdução sobre o nosso tema de hoje, né, um tema bem, com bastante conteúdo, com bastante riquezas, e um tema que chama muita atenção daquele que serve a Deus, né? Pode falar, irmão Wilson, depois nós vamos estar lendo aí um texto da Palavra de Deus. Bem, como o irmão Luan tem comentado, essa noite nós vamos falar sobre um assunto que tem por título escatologia. Alguém pode estar se perguntando o que significa escatologia, ou o que é escatologia. Se nós formos ver a definição, ela é formada de duas palavras gregas, escatos, que é igual ao último ou fim, e logos, que significa palavra, instrução e ensino. Portanto, escatologia é o assunto do fim, ou estudo das últimas coisas, ou ainda o estudo dos últimos dias. E alguém pode se perguntar, é importante estudar escatologia nos dias em que vivemos? E nós afirmamos com toda certeza, é muito importante. Tem alguns tópicos aqui que vão nos deixar bem claro por que é importante nós estudarmos tudo aquilo que está para acontecer. O primeiro tópico, ele vai nos dizer o seguinte: a escatologia, ela vai fazer com que nós venhamos saber o plano de Deus para o homem. Ou seja, o verdadeiro cristão, ele sabe de onde ele veio, aonde ele está e para onde ele vai. Nós não vivemos em insegurança, ou não vivemos duvidosos, ou não estamos inseguros em relação àquilo que está para acontecer. Mas nós sabemos a situação que está e o que o Senhor tem preparado para os seus, também para aqueles que não o servem. Por isso é importante sabermos o que o Senhor tem para as nossas vidas agora e o amanhã. Glória a Deus. Isso aí é um breve resumo, né, de uma introdução sobre escatologia que trata, né, das coisas que vão acontecer futuramente, né? Aquilo que todo mundo vai passar, né, presbítero irmão Wilson? Tanto aquele que serve a Deus, como aquele que não serve a Deus, todo mundo um dia vai estar perante a Deus como juiz, né? Glória a Deus. Você ouviu aí uma introdução sobre escatologia, né? Nós vamos estar lendo nesse momento um texto da Palavra de Deus. O nosso assunto hoje é sobre a volta de Jesus, né? Os sinais que antecedem a volta de Jesus, né? Os sinais que antecedem a volta de Cristo. Lá em Mateus 24 diz que, no capítulo 1, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando será essas coisas, e quais sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhais, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos,
e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim, né? Glória a Deus. Jesus ensinando, né, aos discípulos os sinais do fim dos tempos, né? E muitos desses sinais, meus irmãos, nós já estamos vivenciando, né? Nós já estamos vivenciando tanto no nosso estado, tanto no nosso país, ou quanto no mundo, né? A gente vê que cada sinal desse, dia após dia, vem se cumprindo. Muitas pessoas, muitos padres, ou até mesmo outras pessoas envolvidas, dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Mas essas pessoas não sabem que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Então, tudo que vai acontecer, ou tudo que está acontecendo, ela já está registrado aqui nesse livro. Irmão Wilson? E um fato interessante, se nós estudarmos a Bíblia, como o presbítero irmão Luan estava falando, é que no Antigo Testamento, a volta de Cristo ela é mencionada 1527 vezes. Isso no Antigo Testamento. Se nós olharmos no Novo, vamos ver 318 menções da volta de Cristo. Ele está voltando. E assim, a Bíblia também nos fala em Marcos 13, 32, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão ao Pai. Muitos, durante o período que logo após Cristo ser assunto ao céu, eles profetizaram a volta de Cristo. Alguns marcaram anos, outros chegaram a se atrever até mencionar dias e acabaram sendo assim desmoralizados porque não se cumpriu. Porque como nós lemos na palavra, somente o Pai, somente Deus sabe o dia e a hora. Eu vou estar fazendo menção de alguns destes que profetizaram a volta de Cristo e deram datas para esse acontecimento. O fazendeiro estudantiense William Miller, depois de estudar a Bíblia durante vários anos, concluiu que a data escolhida por Deus para acabar com o mundo poderia ser encontrada em uma interpretação literal dos Escritos. Ele explica para os seus seguidores que o mundo acabaria entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Ele pregava e publicava bastante para conseguir milhares de seguidores que chegaram à conclusão que a data definitiva seria 23 de abril de 1834. Olha só o que aconteceu. Muitos seguidores de Miller venderam, doaram todas suas posses. Quando a data do fim do mundo chegou e Jesus não retornou, o grupo se desintegrou. Olha só. Como se desiludiram. Foram atrás de palavras de homens, não observando o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo disse, se vier um outro pregar a palavra, mesmo que seja um anjo, que seja anátema, porque a palavra ela é soberana. E eles tentaram passar por cima, colocando datas, e foram desmoralizados. Joseph Smith, nos Estados Unidos, afirmou aos seus líderes, em 1835, que Deus haveria dito a ele que Jesus retornaria no máximo em 56 anos. E não ocorreu, e o mundo continuou seu curso normal. Mais um que colocou data e não se cumpriu. Só mais um aqui para nós terminarmos os exemplos. Teve um pastor, esse é o mais recente. Profetizou então na igreja de Maringá, Paraná, a profecia de que o mundo iria acabar nos últimos 7 dias de 1999. Este pastor foi condenado no ano 2000 a 2
anos de cadeia por causar prejuízo aos cofres públicos no valor de mais de 6 milhões de reais. O missionário que fundou a igreja, não vou citar o nome, né, para a gente não causar polêmica, em 1970 na cidade de Maringá, e quando se afastou da presidência em 1999, na época da profecia, essa igreja tinha 1.300 templos espalhados por todo o Brasil e alguns países da América do Sul. E ele afirmou categoricamente, se Jesus não voltasse na data que ele havia dito, ele entregaria a presidência. E ele teve que entregar a presidência e sair desmoralizado. Olha só. Então, sempre não podemos passar por cima da palavra. A palavra é soberana e temos que confiar no Senhor e interpretar a Bíblia como ela é, não usar ela para os nossos próprios benefícios. Esses exemplos aí que o irmão Wilson deu se encaixa no versículo 11 ali, né, irmão Wilson? Sim. Surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Deus não vai dar uma data específica, né, de que vai acabar o mundo, porque senão todo mundo ia, tá bom, então eu vou, até tal data eu vou fazer o que eu sempre fiz de errado, né? Vou continuar a minha vida de pecado, a minha vida no lamaçal, e tal dia eu me converto a Cristo e sou salvo. Aí seria bom demais. Daí as igrejas estariam vazias. Né? Estariam vazias. Então, dá para ver que isso é falsos profetas que enganarão a muitos. E se muitos não estiver firmado, fortalecido na palavra de Deus, ele cai e acaba perecendo, né? Porque a palavra dele diz que o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus, né? E ali no versículo 27 diz que porque assim, como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Então não tem como você estipular alguma data, né? Fala, meu querido. Verdade, a gente vê que o inimigo, né, ele tenta de todo jeito fazer com que as pessoas desacreditem, né, nessa palavra. Verdade. E só que aquele que quer realmente viver, né, e experimentar esse acontecimento, estamos falando aí da volta de Cristo e tudo isso que está para acontecer, que é os temas aí escatológicos. E é interessante que esses últimos dias agora, aí após esses conflitos lá no Oriente, lá, né, junto com Israel e os países lá, então tem se levantado muitos pastores, muitos estudiosos aí, falando sobre esses acontecimentos, né, e daí tem se alarmado por aí afora em muita gente esse interesse, né, de conhecer. E tem aqueles que ainda estão desatentos, né? Estão desapercebidos. Mas nós como igreja, estamos aqui para, né, alertar, né, estar ensinando, procurar também aprender cada dia uns com os outros. E nós vemos muitas pessoas hoje em dia, como falamos, desapercebidas e que não estão esperando, né, esse acontecimento. E como o irmão leu aqui, vai ser como ladrão, né? Ninguém está esperando. Como ladrão. O próprio Mateus ali vai dizer que nos tempos de Noé também foi assim, né? Eles não acreditaram. Noé pregou. E daí eles... Até que a água da chuva caiu. Deram crédito, Noé entrou na arca, Deus fechou sobre ele a porta. E daí quando veio o dilúvio, eles queriam entrar. Mas aí já era, porque Deus fechou. Então, meus queridos, vai ser justamente isso. A igreja, que é o organismo, né, que a gente reconhece como organismo vivo, não é a igreja não é 4 paredes, não é assembleia, não é católica, batista, não. A igreja é aquela que professa o nome de Cristo e vive fazendo a sua vontade, né? Rejeitou o pecado, rejeitou as coisas do mundo para viver uma nova vida. Então essa igreja, que é universal, quando Cristo vier buscar, somente esses que estão preparados vão ouvir a sua voz e vão subir. E daí acontece, é como de Noé. Então Deus vai fechar a porta, e daí a pessoa vai falar assim, mas eu queria oportunidade. Não, acabou. Você teve. Você teve a oportunidade, você teve o tempo, né, de voltar, de se consertar e de viver essa espera.
nós estamos aqui porque nós cremos que brevemente vai voltar, né? Paulo disse isso, nós que estivemos vivos, né? Então, Paulo já esperava para aquele dias. Então, nós hoje temos visto tantos acontecimentos e isso mostra que está bem próximo. Nunca teve a vinda, né, do Senhor, né? E isso aqui não é nada perto do que vai acontecer, né? Sabemos que depois que a igreja for retirada e que o iníquo, né, o filho que o diabo vai levantar, que o diabo vai levantar o iníquo, o homem do pecado, e esse daí então, aí que vai ser as coisas difíceis, né? Muitas pessoas acham que isso é difícil. Rapaz, hoje está maravilha, né? A gente reclama às vezes de bobeira, né? Mas aqueles que ficarem após o arrebatamento, a grande vão ver tribulação, coisas terríveis, né? E oxalá que Deus te dê uma oportunidade nessa noite, você entenda o propósito de Deus e que Ele está dando um tempo ainda para que pessoas se arrependam e venham fazer parte desse povo que vá, né, ser arrebatado para estar com eles, né, para sempre. Glória a Deus. Ali no versículo 42 diz ali, né, vigiais porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai-vos isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa, né? Isso serve para nós. Se nós soubéssemos o dia que Jesus ia vir, que nem nós falamos antes, né? Dos teólogos ali que deram datas, especificaram o dia, né? Nós iríamos estar vigilantes e atentos para a volta de Cristo. Mas nós precisamos estar dia após dia preparados, prontos para o arrebatamento, para a volta de Cristo, que eu creio que não vai demorar, tá? Não vai demorar, porque os sinais cada dia se cumprem cada dia mais, e se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos já esfriou. A gente vê que a iniquidade, o pecado, né? Ele se alastrou, ele aumentou de uma maneira estrondosa, né? Hoje a gente vê um pai matar um filho matar o pai, picar ele e enterrar no quintal de casa, e o cara ficar ali tranquilamente. Isso aí não é uma coisa natural, isso não é uma coisa que qualquer um faz. Não, isso aí é o pecado que se multiplicou, o amor que se esfriou. Então isso é um sinal muito, muito grande, muito próximo de que Jesus está voltando. Eu só acho que Jesus ainda não voltou, porque o Evangelho ainda não foi pregado em todas as nações. Que ele diz ali no 14, né, que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. E eu ainda acredito que tem nações ainda que o Evangelho não foi pregado. Mas quando se cumprir, certamente Jesus voltará para buscar a sua igreja, aleluia, e todos aqueles que estiverem preparados para subir, né? Glória a Deus. Irmão Wilson? Fazendo menção da leitura que o irmão Luan fez ali, que no final dos tempos viriam muitos enganadores, né, que enganariam as pessoas com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos. E nós temos aqui algumas características destas seitas que dos últimos dias para cá têm se multiplicado devido à facilidade que hoje tem através dos meios de comunicações. Então é muito interessante nós aprendermos, nós sabermos como identificar a igreja verdadeira, que nem o presbítero Alexandre falou, aquela que serve a Cristo, aquela que busca a salvação, que busca a santificação, e as seitas que levam para o outro lado, que não colocam Jesus como único e suficiente Salvador, mas desviam as pessoas do caminho. Eu vou estar fazendo uma breve leitura aqui de algumas características dessas seitas, para que a gente possa se precaver e porventura não estar correndo o risco de acreditar em uma heresia. Vamos lá. Primeira característica dessas seitas: seguem fontes diferentes da Bíblia, forjam seus próprios livros, garantem ter recebido revelações diretas da parte de Deus ou através dos anjos, aceitam palavras de seus líderes como autoridade divina,
normalmente colocam o valor da Bíblia abaixo de outras revelações. Eles não seguem a Bíblia. Eles escrevem livros conforme o seu entendimento, a sua interpretação, como o irmão Luan falou. Defendem atualizar a Bíblia, enfim, fazem uma religião ao seu bel prazer, escrevendo a sua própria lei, colocando ali a sua vontade. Mas isso não vem do Senhor, isso é vontade humana. E temos dó, realmente sentimos pena de pessoas que deixam se levar por isso. Pessoas às vezes que estão passando por dificuldades, por problemas, e são abordados por essas pessoas, e na sua fragilidade, naquele momento difícil, acabam se deixando levar, podendo tirar esse tempo que estão atrás dessas coisas, buscando a verdadeira palavra que está na Bíblia, né, irmãos? Segunda característica, diminui a importância de Jesus Cristo. Embora falem bem de Jesus, não o consideram como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nem como o único salvador da humanidade. Normalmente, o reduzem a um homem bom, divinizado, um espírito aperfeiçoado, através de muitas encarnações, ou mais uma manifestação diferente de Deus, igual a Buda, Maomé, etc. É normal ver-se essas seitas colocando outras pessoas no lugar de Cristo. Aqui, se a gente olhar só para esse texto, a gente vê que Cristo é o único consumador da nossa fé. Foi Ele que deu a sua vida na cruz para a remissão dos nossos pecados, e Ele é o único caminho que nos leva à salvação e ao céu. Não existe outro caminho. Existem apenas dois caminhos, o caminho largo, o caminho estreito, e o caminho estreito, a porta é Cristo. Não existe outro caminho a ser seguido. Terceira característica, todos ensinam a salvação pelas obras. Acreditam que a bondade do homem o leve à salvação. Alguns consideram a fé como um ato humano, metódico, diferindo radicalmente do ensino bíblico, da salvação pela graça mediante a fé. É a famosa frase que quase todos já ouvimos. Se eu não for para o céu, então muita gente não vai, porque eu não faço mal a ninguém. Mas não é assim. A salvação não tem nada a ver com a bondade. Não adianta a pessoa apenas ser boa, ela precisa aceitar a Cristo, assumir a responsabilidade de viver uma vida de santidade e se afastar do pecado. Paulo mesmo disse, posso dar o meu corpo para ser queimado, posso fazer tudo que for possível, mas se eu não aceitar a palavra e não viver a fé, não serei salvo. Só existe salvação através delas. Enquanto os cristãos reconhecem que a salvação é dada a qualquer um que se arrependa dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como Salvador, não importando a denominação religiosa, as seitas ensinam que não há salvação fora da sua crença e da sua comunidade. Ou seja, eles começam a divulgar que não há salvação em outro lugar. Se você não vier para o nosso lado, onde nós estamos, e defender o que nós defendemos e fazer o que nós fizemos, você está perdido. O irmão Alexandre, nesta noite, já frisou que a Igreja do Senhor, ela não tem uma placa. Ela está dentro de nós, ela está na vida dos cristãos, daqueles que aceitam a Cristo e vivem a sua vontade. A igreja é o lugar físico onde nós nos reunimos para buscar a presença do Senhor e onde Ele se manifesta. E cabe a nós buscarmos a presença dEle aonde Ele está. Essa é a diferença. Precisamos ir aonde sentimos, aonde podemos nos encontrar e realmente sair melhores do que entramos, sentindo a presença dEle e realmente fazendo a sua vontade, servindo a Ele. Esta é a igreja verdadeira. Considere-se o único grupo remanescente. Elas ensinam que receberam algum tipo de unção secreta que Deus havia guardado para perto do fim do mundo. A chegada do ano 2000 trouxe consigo muitas seitas deste tipo. Só para contribuição, para a gente entender um pouco, isso aqui está cheio, irmão Luan? Tá. Muito, na internet, por tudo. Praticamente é toda hora alguém levantando uma nova teoria, uma nova igreja também. Isso, e com novas interpretações diferentes do que nós conhecemos, enfim, tentando levar as pessoas a crerem em algo que não é bíblico, algo que não é cristão. Eu tenho algo dentro de mim, eu já falei um dia na nossa escola e eu vou falar novamente, que o nosso inimigo das nossas almas, ele mudou a sua estratégia,
tentar desviar o foco dos escolhidos, né? Hoje, antigamente ele tirava as pessoas da igreja, hoje ele deixa dentro da igreja e usa a pessoa dentro da igreja para tentar desviar o foco dos escolhidos. Então, a gente precisa cada dia mais nos apegar a Cristo, orar para que Ele dê discernimento também da Sua palavra, do Espírito, porque a gente precisa saber decifrar o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é do homem e o que não é, né? A gente precisa estar atento, vigilantes, e ali como no Mateus 25 vai dizer, no 6, que à meia-noite ouviu-se um clamor e vem o esposo e sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos os vossos azeites, porque as nossas lâmpadas se apagam, né? A meia-noite chegou para todo mundo, né? Que é a volta de Cristo, né? Que é o esposo aqui se refere a Jesus Cristo quando Ele voltará a buscar a sua igreja. Então, note que Ele volta para todos, né? Só que somente aquelas 5 virgens que mantiveram o azeite na sua lamparina, né? As suas lamparinas acesas, entraram para a festa, né? Glória a Deus. Então, somente essas 5 virgens entraram para as bodas do Cordeiro. Então, o que isso nos ensina, irmãos? Que a gente precisa manter esse contato, manter essa comunhão com o Espírito Santo, que é o azeite, simboliza o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos manter, vigiar, estar atentos, vigilantes, porque a meia-noite vai chegar e o Mestre Jesus vai voltar para nos buscar. E nós precisamos estar preparados, prontos para subir com o nosso Mestre, né? Mas alguém quer falar aí? O próprio Paulo vai dizer aos Tessalônicos, né? O irmão Wilson aqui já mencionou. 2 fatos aqui que eu quero mencionar. Ele falou sobre as seitas, né? Das pessoas também que se acham bom e por ser bom são merecedores, né? Nós vemos em Lucas, capítulo 18, que vai chegar o homem para Jesus e falar assim: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus, no 18:19, vai dizer o seguinte: como me chamas bom? Somente há um bom, né? E ele vai, na sequência, vai falar, se seguiste tudo que está no mandamento lá, né? Então ele vai deixar ali uma lista, né? Não basta ser apenas bom, e que não existe pessoa boa, né? Ainda que às vezes a gente ache uma pessoa boa, mas no fundo, como nós carregamos aí o pecado de Adão, né? Está sobre nós, no fundo nós temos algo que nos tira essa palavra de ser bom, né? Que não tem ninguém bom, né? Nem Jesus se achou bom, apesar de ser filho de Deus, ele não quis, né? Verdade. Ser chamado por isso. E interessante que o Paulo aos Tessalônica, os tessalonicenses, eles viviam em grandes conflitos, porque assim como o irmão Wilson aqui já disse, né? Se levantavam entre eles ali muitas pessoas, né? Profetas, pregadores, né? Pessoas se dizendo e falando coisas acerca, né? Que já estavam vivendo o tempo do fim, né? E Paulo então vai escrever essa carta para eles ali no 2 Tessalonicenses, escreve primeiro todo ali combatendo isso, mas na segunda, no capítulo 2 ali de 2 Tessalônica, o 1 até o 3, ele vai deixar bem enfático isso. Eu vou ler com os irmãos, que é o 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, né? Porque quando nós olhamos ali o capítulo 4 de 1 Tessalônica 17, ele vai falar sobre isso, né? Dessa reunião que é quando Jesus Cristo vier, né? Aqueles que estiverem vivos vão ser arrebatados, né? E os mortos vão ser transformados e juntos se encontrarão. Então Paulo está falando justamente desse 4º capítulo ali de 1 Tessalônica, que essa reunião com ele não vai acontecer assim, né? Que não se deixasse abalar, nem se alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavras, né? E quer por carta.
que supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o filho do pecado, que é aquilo que eu falei no início lá, né? Que depois que a igreja for tirada, né, vai ser revelado, né, o filho do pecado. Mas então, os tessalônicos, eles tinham essa grande preocupação, porque pessoas se levantavam entre eles dizendo, nós já estamos vendo os últimos dias, né, estamos vendo tempos difíceis, isso, aquilo e tal, e Paulo vai repreender eles, que para eles ficassem calmos, né, e não se alarmassem tão facilmente. E nesses dias temos visto pessoas que às vezes se fica com o coração perturbado, né, e fica pensando nessas coisas futuras, mas o que nós temos que aprender é que nós já falamos aqui, é procurar viver na palavra, né? Procurar viver segundo os preceitos de Cristo e esperando Ele, né? Não ficar assim preocupado com aqueles que se levantam aqui ou lá na televisão, né? Como o irmão já disse, que hoje a mídia mostra muito isso, né? Tantos ensinadores ou falsos ensinadores, né? E tem arrebatado muitas pessoas, tem enganado muitos, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós, né? A mídia, ela faz uma fachada muito, né? Tenta amedrontar o povo, né? E o que me chama a atenção nessa passagem das 10 virgens ali que eu li, só finalizando, é que as loucas, elas pediram para as prudentes dar azeite para elas, né? Ou seja, dar a comunhão que tu tem com o Espírito Santo para mim. Mas a salvação é individual, né? Então a gente precisa zelar pela nossa salvação. Aquelas 5 virgens não mantiveram o contato, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, e quando o noivo veio, elas ficaram de fora. Então eu e você, queridos, a gente precisa zelar pela nossa salvação. A nossa salvação, ela é individual, né? Glória a Deus. Então nós precisamos zelar pela nossa salvação. E é interessante, meu Luan, no que você leu aí, no versículo 9, né? Que ele vai dizer que ela respondeu, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Ou seja, aqui fala de preço, né? Ou seja, as 5 ficaram o quê? Vai pagar o preço. As 5 ficaram como? Não, vamos ficar aqui na nossa, né? Quando aparecer, não vão lá pegando com o outro. Mas não é assim. Aqui fala do preço, é você se dedicar e se entregar. Rejeitar. Não comprar a salvação. É rejeitar as coisas do mundo e você pagar um preço, preço. Para ter condição, né? De viver essa volta de Cristo, né? E poder participar. Não a passagem que você leu ali do jovem rico, né? Porque o jovem rico, ele chegou para Jesus dizendo assim, quanto é que eu tenho que pagar para entrar no reino do céu? Não é com dinheiro, é um preço, é um sacrifício vivo, né? É um sacrifício vivo, é você a cada dia se renunciar a si mesmo e procurar viver na presença de Deus. É você deixar as coisas carnais para viver o espiritual. Isso. Esse é o preço. Então, então vai e compra, vai pagar o preço. Vai buscar, vai cavar o poço, né? Não é assim, irmãos. É igual que eu falo no início, né? Não, porque se fosse fácil assim, você ia deixar para o último dia. Ia viver a vida de pecado, ia aproveitar os desejos carnais, as concupiscências. Amanhã Jesus volta, eu vou me consertar hoje. Amanhã está no céu. Por isso que vai ser como surpresa, né? Por isso que vai ser ninguém esperando. E ninguém sabe o dia nem a hora, né? Glória a Deus. Mais alguma coisa? E no texto que o irmão Luan leu ali, a gente vai ver logo em seguida que está escrito assim: e eis que se ouviu um grito e um clamor, eis o noivo. Aqui diz a volta de Cristo, né? Esse clamor, esse grito, eis o noivo, é o arrebatamento. Jesus voltou. O grito é daqueles que ficaram, né, irmão? Isso. O clamor, assim como aquelas noivas entraram em desespero, porque elas não podiam ir ao encontro do noivo, assim será o desespero das pessoas, e o clamor será, como a Bíblia diz, estarão dormindo, um ficará, o outro será levado, estarão 2 no moinho, um será levado, o outro ficará. Enfim, há várias referências que falam sobre pessoas que estão junto com outras que ficarão. E esse clamor é igual à parábola que o irmão Luan leu ali. Haverá um grande clamor daqueles que ficam, porque aqueles que vão jamais vão querer olhar para trás e voltar para esse mundo.
E quando a gente fala em arrebatamento, a gente vai ver que hoje existem duas linhas de pensamento. Há aqueles que dizem que a igreja passará pela tribulação e só será arrebatada no final dela. Meu Deus. E há outros que dizem que a igreja não passará pela tribulação. Ou seja, eu creio firme nessa ideia. Por quê? Se nós formos ver na não Bíblia, nós não vamos passar. Por quê? Em Pedro está, acho que eu não tenho a referência aqui agora, eu tenho só o versículo. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados ou dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Ou seja, a igreja não passará pela tribulação. Nós já passamos numa tribulação, né? Nós já estamos vivendo, ainda tem que passar pela grande tribulação. O que acontece, irmão Wilson, é que há muitos pastores por aí fora que dizem que a igreja vai passar pela tribulação. Porque eles acham que é errado essa nossa esse entendimento posição nosso, né? De como a igreja não vai passar pela tribulação, que ela vai ser arrebatada antes. Eles acham que é muito injusto com as pessoas antigas, que todos passaram perseguição. Jesus passou, né? Mas nós também passamos. E todos passaram por assim, perseguição, por provações, tá? Mas nós também passamos. Nós também estamos passando. Só que de uma maneira diferente. É aquilo que você falou no início. Hoje em dia, a igreja, o diabo, ele mudou a estratégia. Mudou. Ele não vai pegar o cara e prender. Porque ele viu que no início, lá quando ele prendia, a igreja crescia. Quando ele matava, a igreja crescia. Então assim, vamos ter que mudar isso aí. Só que na era digital hoje, nessa tecnologia, ele usa muitos meios para fazer o quê? Esfriar a fé do povo. Esfriar o amor. E tirar o foco, né? Tirar o foco. Por causa de que hoje se mostra um tempo tão bom que as pessoas olham e querem ficar aqui. Né? Quer ficar aqui. Poxa, é bom você pegar e... vamos dar uma pescada, vamos no restaurante, vamos ali, vamos aqui, por lá. Né? Mas a igreja, ela passa por uma aprovação que é diferente daquilo que era anteriormente, né? Porque esse desejo é o que falamos aqui do Mateus, né, 24:9. É pagar o preço. A gente muitas vezes tem coisa que a gente renuncia porque a gente sabe o que nós queremos, né? A gente sabe qual que é o nosso foco. Sim, e também nós não podemos generalizar o que nós vivemos aqui em nosso país com o resto do mundo. Olha a tribulação que as pessoas passam, vamos supor, no Japão. Lá, na Coreia do Norte. Sim, lá se alguém for pego fazendo um programa de rádio que nem hoje, meu Deus, o que acontece? Morto. Assim são em vários países, Nigéria, Coreia do Norte. Sim, então né? A gente não pode basear os outros lugares como nós aqui, né? Nós, graças a Deus, vivemos num país onde ainda é permitido a pregação do Evangelho, nós podemos falar do amor de Jesus, mas no restante do mundo a tribulação, ela é grande, a perseguição é grande, muitos sofrem e pagam muitos com a são própria mortos. Vida. Não há como fugir nem disso. Antigamente, né? Então, as pessoas que defendem essa ideia não é justo, mas quantos que já deram a sua vida e estão dando todos os dias em favor do Evangelho. Sem contar... Pode continuar. E também, se a gente for ver, quando o Apocalipse é revelado a João, né? E quando ele tem a visão que diante do trono e chegam várias pessoas vestidas de branco, manchadas de sangue, ele pergunta para o anjo, né, Luan, quem são estes? Aí o anjo responde, são os que vêm da grande tribulação. Então, ou seja, a igreja, então, ela está onde nessa hora? Esses ali são os que pagaram com a vida para estar lá. É a segunda mas não volta, né? Então, seria então como nós também tivéssemos que passar por tudo isso, já tendo aceitado Cristo e já fazendo parte? Daí por que servir a Deus, né? Sim, se tivesse que passar por tudo isso. Porque então, que nem o irmão Luan falou, todo mundo viveria normal, ao seu bel prazer e no final, então, não, eu sei que eu vou morrer, mas eu vou ser salvo. Mas não é bem assim. As coisas são diferentes. O preço vai ser caro. O servir a Deus e se abster do mundo e fazer a vontade do Senhor é a condição para ser arrebatado. É a condição para a volta de Cristo, para a gente fazer parte. E sobre a volta de Cristo,
Paulo já diz, né? Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos nos encontraremos com o Senhor nos ares. Os que partiram com o Senhor, né? Os Isso, mortos, né? Todos que desde a fundação do mundo que foram salvos, naquele momento ressuscitarão. E ali daí se desencadeia uma sequência de acontecimentos muito importantes. Na chegada da igreja no céu. Ali são vários acontecimentos que irão acontecer ali que até a gente pode dar uma breve, uma breve palavra ali, né? Segundo os teólogos e estudiosos, o primeiro ato, depois que a igreja chegar no céu, será o tribunal de Cristo. E todos passaremos. Esse tribunal, ele não vai julgar para salvação ou perdição. Ele vai julgar apenas as obras dos salvos. Ali ninguém mais será condenado. Será julgado por aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Isso é para a igreja. Ali vão receber o nosso galardão, é isso? Isso. Ali é o recebimento dos galardão. Do galardão, né? Então ali, se a gente for ver na palavra, vai dizer o seguinte: vai haver obras de ouro, de prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. O que significa o ouro? Colocado no fogo, ele é purificado. São aqueles que, mesmo na tribulação, mesmo sendo perseguidos, quanto mais perseguição, mais luta, mais provação, o fogo não os destruiu, não os desanimou, não os fez desistir, e eles continuaram fazendo, pregando e continuando a vontade do Senhor. A prata, ela derrete para ser moldada. A humildade, aceitar a ser uma pessoa que se submete à autoridade de Cristo, ela deixa o Espírito Santo moldar, ela deixa ser trabalhada. A Bíblia compara isso à prata. Aqui diz, né, a prata, ela, quando colocada no fogo, ela é moldada. Então, obras de prata são aqueles que se deixam moldar a fim de que o reino cresça e ela possa produzir. Porque quando aceitamos a Cristo, nós precisamos ser moldados. Verdade. E para que a obra do Senhor seja feita, o Espírito Santo precisa nos moldar de tal forma que Ele possa nos usar. Por isso que a obra de prata é para aqueles que deixaram se moldar de tal maneira que o Espírito Santo os usa e eles são uma bênção na mão do Senhor. Pedras preciosas, elas passam pelo fogo, mas apenas ficam limpas. Outra palavra interessante, né? Porque o Espírito Santo, ele precisa fazer uma limpeza na nossa vida. Nós temos que abandonar tudo aquilo que não agrada a Ele. E todo crente passa pelo fogo, né, irmão Wilson? Sim. E o fogo que vai discernir se ele realmente vai sair dali purificado ou não, né? Eu já vou concluir aqui, irmão Luan. Tranquilo. Aí vamos para a obra de madeira. Soberba, orgulho e vaidade. O que é isso? Aqueles que fazem a obra do Senhor não para glorificar o seu nome ou para acrescentar almas ao seu reino ou fazer a vontade de Deus, mas por soberba, para aparecer, para se orgulhar, por vaidade, por dinheiro, enfim, até ele de certa forma, ele vai ser salvo porque ele pode estar fazendo isso e não perder a salvação, mas a sua obra posta no fogo, ela se consumirá, porque a madeira posta no fogo, ela vira em cinzas. Não haverá galardão para ele. Haverá galardão sim para aqueles que louvam, buscam a presença do Senhor, fazem isso sem soberba, sem orgulho, sem vaidade. Porque se nós deixarmos subir isso ao coração, a Bíblia diz que a palavra dele nunca sai vazia. Nunca podemos imaginar que quando nós fizemos algo para Deus, o Espírito Santo usa que somos nós. É um perigo muito grande do orgulho e a vaidade invadir o nosso coração. E no dia do recebimento de galardão, isso se tornar em madeira, ser queimado. Por quê? Porque a gente acha que é nós. Eu estudei para saber. Eu ensaiei, por isso que eu canto como ninguém. Eu fiz isso porque realmente eu tenho. Não, nós não temos nada. Se o Espírito Santo não nos ajudar e não nos der, toda a honra, toda a glória pertence a Ele. E se não pensarmos assim, a nossa obra vai ser de madeira, posta no fogo e vai só sobrar cinza. E o feno então piorou, né? Negligência, relaxo e descaso. Olha só.
E se a gente for ver nos dias de hoje, né, isso aqui está pegando forte. Negligência. Eu entendo negligência assim, é eu ver a situação, eu ver o problema, ver a dificuldade e passar de largo. Eu sou negligente, eu sei. Eu tenho ciência que eu poderia ajudar, que eu poderia fazer, mas eu não faço. Ou eu tenho um cargo e relaxo, faço de qualquer forma, deixo para mais tarde, ou tantos que podem fazer, por que só eu, enfim, e o descaso, né? Tipo, assume compromisso na obra do Senhor e não leva a sério. Eu me lembrei da passagem do bom samaritano com isso aí. Sim. Né? O levita e o sacerdote, né? Isso. Poderiam ajudar aquele homem caído. Negligência. Mas passaram de lado e não ajudaram. Muita gente hoje pode ajudar e não ajuda, negligência. Qual que é ali o objeto ali? Feno. Feno. O feno também, ele é algo frágil, né? Ele, posto no fogo... Ele some? Não sobra nem cinza. E por último a palha, né? Falsidade, porfia, facção. Então aqui... Vai aonde o vento leva. Ela não tem uma hora está aqui, outra hora está lá, se deixa levar por qualquer não tem estrutura. Discórdia, qualquer coisa já. E o interessante aqui é que pessoas, que a gente lê os últimos tópicos aqui, até não vão perder a salvação, né? Pela misericórdia de Deus, porque aceitaram a Cristo, mesmo fraco, ficaram na igreja e se salvaram. Só que no dia do galardão não sobrará nada. Jesus mesmo disse, né? Não junteis tesouro na terra, onde os ladrões a traça e a ferrugem consomem, mas no céu. É esse aqui, irmãos, ó. É eterno, né? É eterno. Juntar obras no céu é ouro, prata, pedra preciosa, ou seja, fazer a vontade de Deus de verdade. Fazer isso de coração. Não que a gente chega lá depois e a nossa obra seja de madeira, ou de feno, ou de palha. Será triste. Às vezes aquele irmão que senta no canto da igreja, dobra o seu joelho e não tem muito valor, mas naquele dia a obra dele será de prata. Porque ele se deixou moldar e deixou o Espírito Santo fazer dele o que ele queria. Então aqui, como a salvação não é por obras, mas por misericórdia, vem do comprometimento da pessoa e ela fazer a vontade de Deus em sua vida. É aqui que é o que manda de verdade. Glória a Deus. Aí você aprendeu aí sobre os galardão, então, né? Glória a Deus. Tudo que você faz pro Senhor, você será recompensado algum dia, né? Você não faz nada em vão aí. Só retornando àquele assunto ali da grande tribulação, irmão Wilson, irmão Alexandre, não podemos esquecer também que o anticristo, ele vai, na grande tribulação, ele vai reinar por 7 anos, né? Os primeiros 3 anos e meio vai ser, como eu posso dizer, os melhores 3 anos e meio da vida das pessoas que ficarão, né? Ele vai ajudar as pessoas, ele vai ser, nossa, uma pessoa muito boa reinando, né? Para unificar um governo só. Para unificar um governo só. Mas depois dos 3 anos e meio, vai se mostrar quem é. Ele vai se revelar, né? Então eu acredito piamente que a igreja não estará mais na terra, né? Só para nós concluir aquele pensamento. Falando mais sobre os sinais da volta do fim dos tempos, né? O profeta Daniel, no capítulo 12, no 4, ele falou que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, né? E hoje nós estamos vivendo aí uma tecnologia muito avançada, né? Muito, muito, muito avançada mesmo. Mais um sinal da volta de Cristo, né? Glória a Jesus. Também o profeta Amós, ele vai dizer no capítulo 8, no versículo 11, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, né? Isso aqui, acredito eu que seja depois do arrebatamento, né? Depois que a igreja for tirada, arrebatada da terra, virá fome e sede da palavra de Deus. Então o tempo é hoje, né? A hora é agora de você buscar a presença de Deus, dobrar os seus joelhos e confessar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por isso que Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o
enquanto Ele está perto. Então hoje Ele está perto de mim e de você. Hoje há agora, né? uma oportunidade, né? É mais fácil agora, né? Ainda que muitos acham difícil, né? Ainda estamos num tempo que é mais fácil você servir. É difícil porque eles não querem abrir mão, eles não querem renunciar. A renúncia, né? A renúncia que não deixa, mas acredito eu que se você chegar verdadeiramente a Cristo e pedir a ajuda do Espírito Santo, você vai conseguir vencer todas as dificuldades, né? Glória a Deus. Quer falar mais alguma coisa para nós finalizar? Seria isso? É só sobre a grande tribulação, que nem o irmão Luan estava comentando. Enquanto a igreja estará no céu, recebendo o galardão, bodas do Cordeiro, aqui na terra, se finalizando os 3 anos e meio, dá-se início à grande tribulação. Como a Bíblia diz, algo que nunca houve até hoje. O irmão Luan leu já ali no texto, dias que terríveis, como nunca, jamais aconteceram. A Bíblia diz que muitos vão tentar se matar e não vão conseguir. A morte fugirá deles. A morte vai por 6 meses, é isso? Isso. Se eu não me engano, 6 meses. Para você ver o caos que vai ser, né? E depois do final dos 7 anos, a igreja descerá com Cristo nos ares, Israel estará cercada pelos povos inimigos, e o Senhor com um sopro destruirá a todos, e então se dá início ao novo milênio, onde a igreja reinará com Cristo na terra. Aí o milênio é outro assunto. Essa é a segunda volta, né? Isso, a segunda volta de Cristo, onde todo olho verá, que nem diz o Apocalipse. Toda língua confessará. Isso. A primeira é só para os salvos, e a segunda agora será para todo olho verá a sua vinda, e nós estaremos participando. E eu quero estar naquele momento. Glória a Deus. Junto, descendo com o Senhor para reinar para sempre. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Esse é o momento mais aguardado por todos nós, né? Sim. O arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que a igreja reinará com Cristo aqui na terra durante 1000 anos. Isso é glorioso. Agora o milênio é outro tema importante, né? A se estudar, a ver como será. Podemos marcar então governos, aí. Olha só, mais um tema para a gente estudar. Glória a Deus. Quer finalizar, irmão Alexandre? Ou está tranquilo? Glória a Deus. Seria isso então, meus irmãos.